A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. A palavra do Senhor para esta noite, para este dia, para essa semana, para a vida, está no livro de Jonas, a partir do capítulo 1, que vai nos contar sobre a vocação, o chamado, a fuga e, digamos assim, o castigo de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis, fugindo diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Vou resumir aqui um pouco da história de Jonas para nós que possamos entender que de Deus ninguém foge. Se Deus determina algo na nossa vida, nós temos que cumprir, porque o Senhor, Ele nos conhece e ninguém foge diante da face do Senhor. Podemos até tentar, podemos até se esconder, podemos fugir, desviar caminho, mas o Senhor nos acha. Ele cria circunstâncias para que nós possamos entender que Deus é quem ordena. Se Ele mandou fazer, faça. Se Ele ordenou, falar e faça. Se Ele mandou profetizar, profetize. Se Ele mandou falar com alguém ou algo e você acha que não é capaz, o Senhor capacita, o Senhor é que nos dá força. É o Senhor que ordenou, é o Senhor que nos direciona. Só temos que fazer a vontade do Senhor. Jonas, ele desobedeceu a Deus, mas ele teve o que merecia. E essa lição serve para cada um de nós nos dias de hoje, que estamos fugindo do que Deus quer para nós, muitas das vezes. Jonas era um profeta, né, que era para ir na cidade de Nínive, porque há muitos quilômetros de distância de lá, para dizer para o povo e seus habitantes que se arrependessem dos seus maus caminhos, dos seus pecados e de seus maus costumes perversos, porque a ira de Deus era tão grande a ponto de destruir aquela cidade. Mas, contudo, os habitantes de Nínive eram inimigos dos judeus. Era inimigo de judeus. E Jonas estava onde? Na parte oposta. Então, ele achava que era difícil ele chegar lá, profetizar para a cidade e a cidade se arrepender por conta disso. Mas, por isso, ele não queria ir lá, né? Alertá-lo. Então, para que Deus pudesse poupar aquela cidade da destruição, ele achava que eles mereciam ser punidos, eles mereciam morrer. Deus poderia destruir a cidade. Em vez de ir como Deus lhe havia dito, Jonas seguiu o rumo contrário, né? A direção contrária, como muitos de nós querem fazer hoje em dia. Então, ele estava tentando fugir de Deus. Mas é claro, Deus está em todos os lugares, dele ninguém se esconde. E no segundo capítulo de Jonas, a gente lê o livro dele e a gente vai ver que Jonas comprou a passagem, né? Está bem aqui. Chegou em Jope, comprou a passagem para Tarsis e de lá ele foi no barco com mais os marinheiros e mais a tripulação que ia. E aí, os marinheiros amedrontados, né? Porque sobreveio uma grande tempestade, a fúria do mar se levantou contra aquele navio. Então, a terrível tempestade formou do nada, mas já era Deus tentando intervir para que Jonas entendesse que não era ali que Deus tinha mandado ele ir. Não era para lá que Deus tinha mandado ele ir. Ele tinha que ir fazer o ídolo do Senhor em Nínive.
E os marinheiros amedrontados começaram a jogar mercadoria ao mar, né, para deixar o navio mais leve, e rezavam para seus deuses. Um ponto importante aqui, que não fala ao seu Deus, né? Rezavam aos seus deuses, porque eles tinham vários deuses ali, eles não criam, né? Na verdade, não acreditavam no Deus vivo, ainda não conheciam verdadeiramente. Então o capitão disse: opa, tem algo estranho aqui. A partir da hora que Jonas entrou, começou tudo isso, sendo que veio do nada. Então eles olharam embaixo e viram que Jonas estava na cabine, dormindo, sossegado. E aí começaram a acordar ele, né, rundemente, dizendo: como pode dormir quando estamos em perigo desse? Ore para o seu Deus nos salvar. Eles ouviram falar do Deus de Jonas, eles sabiam que Jonas tinha uma conexão com Deus diferente dos deuses dele. Então os marinheiros disseram: vamos tirar a sorte, porque algo de errado tem aqui no nosso barco. Eles começaram a fazer uma sorte ali, e aí a sorte caiu em quem? Em Jonas. Então os marinheiros tiraram, né, a sorte e caiu em Jonas. E aí eles disseram, né, talvez sejam os deuses enfurecidos. E aí ele tinha feito, e Jonas contou que estava fugindo de Deus. Eles deram a prensa e Jonas teve que contar. Então eles decidiram que a punição de Jonas era jogar Jonas ao mar. Foi nesse momento que Jonas viu o quanto ele estava sendo tão rude e tolo. Ele começou a entender que Deus queria dele, porque Deus estava zangado com ele, não era aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então, cada vez mais o mar ficou agitado e, por fim, ele foi jogado ao mar. Quando ele foi jogado ao mar, o mar se acalmou. E aí, os tripulantes ficaram com os corações pesorosos, começaram a temer. Opa, tem algo estranho aí. Por quê? Jonas, a partir da hora que entrou no navio, começou toda essa tempestade. Se jogamos ele ao mar, a tempestade acalmou. E aí, instantaneamente, o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram cheios de admiração e começaram a orar a Deus de todo o seu coração para agradecer por ter poupado a vida deles. Porque eles sabiam que era um Deus maior do que os deuses deles. E começaram a temer. Eu quero esse Deus para mim. Então, aí eles começaram a adorar e prometeram adorar a Deus daquele momento em diante. Então, isso quer dizer que Jonas, mesmo na circunstância, ele ganhou para Deus aquelas almas através do que eles viram. Não foi de ouvir, foi de ver que tinha um Deus maior do que o deles. E aí aconteceu que Jonas, né, o profeta, submergiu rapidamente até o fundo do mar, sumiu, desapareceu. E aí, quando ele viu que ia morrer, antes que pudesse, né, dar o último suspiro, ele achava que ele ia morrer, Deus enviou um enorme peixe. O peixe abriu a sua boca e engoliu Jonas ali inteiro para dentro. E aí Jonas pôde por mais uma vez respirar e ficar salvo. Por 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro da barriga do peixe, teve um tempo lá para refletir sobre o que ele estava fazendo, o que aconteceu, e poder se arrepender do erro por ele ter desobedecido a Deus. E orou a Deus, agradecendo por tê-lo dado mais uma chance. Tem 2 pontos interessantes. Mesmo que a gente faça as coisas ao contrário do que Deus quer mandar para nós, mas se a gente se arrepender, Deus dá uma chance. Todos nós temos uma segunda chance, porque o Senhor Jesus, Ele toma nós pelas mãos pelo que Ele vê em nós, né? Nós podemos errar, mas o que Deus determina está determinado. Ninguém e nada pode intervir.
Porque o Senhor Jesus, enquanto não fizer o que Ele ordenou para fazer, ninguém fica sossegado. Muitas das vezes as aflições alcançam até os que estão ao redor, pela situação que nós criamos por desobedecer a Deus. Nós não sofremos só, o nosso semelhante sofre junto, paga um preço também. Como os tripulantes, não tinha nada a ver com a desobediência, não sabiam não o que estava acontecendo, mas Deus criou aquelas circunstâncias para que eles também reconhecessem que Deus e fosse um passo de cada vez. E aí ele passou 3 dias e 3 noites, né? E aí ele orou e pediu mais uma vez ao Senhor para que Deus desse mais uma chance e ele pudesse levar a mensagem até Nínive. Então, aí Jonas já estava pronto para fazer a vontade do Senhor, de voltar, né? Repensar no que ele fez e dizer: Senhor, eu não vou mais desviar caminho, porque eu aprendi a lição. E ele foi para a cidade, depois que o peixe, né, vomitou Jonas. E aí quando os habitantes de Nínive ouviram a mensagem de Jonas, ficaram intimidados e assustados. O rei de lá emitiu uma proclamação real que todos deveriam jejuar e orar, né, usar roupas de sacos. E as pessoas oraram para Deus, fizeram votos de abandonar seus costumes maus. Quando Deus viu o quanto estava arrependido, ficou cheio de compaixão e de misericórdia e os perdoou. Se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, de tudo aquilo que desagrada a Deus, Deus nos poupa, assim como Ele poupou a cidade de Nínive. Mas isso deixou Jonas zangado, né? E ele achava que os habitantes de Nínive não mereciam ser salvos, porque ele viu o pecado era imenso e que Deus deveria destruir aquilo. Então ele ficou mal-humorado, ressentido. Como muitas vezes a gente acha que Deus não fez a nossa vontade, a gente se ressente, diz: o Senhor não está conosco, o Senhor não está mais comigo. Por quê, Senhor? Por quê? E muitas das vezes vai se distanciando do Senhor, vai distanciando. E assim como fez Jonas, ele foi para o deserto, né? Ressentido com Deus. O deserto era muito quente e Deus fez brotar uma planta grande, né, e frondosa, e fez crescer para proteger Jonas do sol escaldante. Mas no dia seguinte, a planta murchou e morreu. Deus mandou um verme para que fosse lá e comesse a planta e Jonas ficasse ao ar escaldante, né? E Jonas ficou furioso, mais irado com Deus ainda, e perguntou. E aí o Senhor Jesus perguntou para Jonas, né? Por qual direito ele estaria zangado? E Jonas foi se retratar diante de Deus, respondendo indignamente: eu posso até morrer também agora por conta daquela planta que se foi, era a única coisa que ainda matava, dava sombra ali para que ele não se ficasse doente diante do sol quente, né? Então Deus respondeu: Jonas, você está triste por perder aquela planta? Mesmo não a tendo plantado e cuidado dela, como numa noite nasceu e no outro dia seguinte morreu? Aqui eu entendo que Deus não estava falando de uma simples planta, Deus estava falando com pessoas. Assim como nós, muitas vezes, se achamos no direito de dizer o que Deus é para Deus fazer, determinar o que Deus já determinou na nossa vida, impor ali um limite para Deus e se ressentir pelas coisas que fizemos que desagrada a Ele. Muitas vezes queremos do nosso jeito e não do jeito que o Senhor já decretou ali para que nós possamos seguir. Muitas das vezes, Deus tira algo da nossa vida, Deus tira e mostra que só Ele pode e que nós não temos direito algum de questionar com Deus o que Ele já fez. Então eu entendo aqui que o cuidado de Deus na nossa vida é infinito, porque o Senhor, Ele cuida, mas também quando Ele vê, Ele faz que nem Ele fez com Jonas, né? Ele nos mostra e dá um sinal de que Ele está no controle, que não somos nada distantes
de Deus. Nós ficamos vulneráveis, né, a muitas coisas do mundo, assim como Jonas. Ele buscou ali proteção na planta. Mas como nós estamos diante do Senhor para que nós se ache no direito, né, de estar ali, a única proteção que Jonas tinha no deserto era a planta. Muitas vezes na nossa vida achamos que estamos blindados, protegidos, e vamos rompendo barreiras, caminhos, atalhos, que não é aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Então o Senhor vai lá e ceifa algo que muitas vezes machuca e dói, para nos mostrar que Ele nos ama, que Ele está no controle da nossa vida e que sem Ele não somos nada nessa vida. Nós somos como Jonas no deserto, longe do Senhor Jesus, sem direito a nada, a não ser se dobrar, reconhecer o nosso eu, o nosso ego, o nosso erro, e se voltar e dizer: Senhor, eu errei, mas eis-me aqui. Faça em nós a tua própria vontade. Não somos nada sem a tua presença. Então, Jonas, sobre a proteção do Senhor e o id, né, se voltando e indo fazer a missão do Senhor, Nínive salvou-se ali, mais de 120.000 habitantes, segundo a palavra do Senhor do livro de Jonas. Lá entre homens, mulheres, crianças, né, que o Senhor cuidou, amou por anos, e que se desviou do Senhor Jesus. E aí Jonas, ele acha o Senhor que cuidou, o Senhor que cuidou, que criou, e o Senhor me manda ir lá para salvá-lo, sendo que o Senhor tem o poder para destruir a cidade. O Senhor tem poder nas mãos para fazer o que Ele quer, mas muitas das vezes nós somos pontes na vida do nosso irmão, nós somos ponte na nossa família, nós somos ponte na vida do próximo, no nosso trabalho, no nosso meio familiar, na vida cotidiana. Aonde quer que nós vá, nós temos a segurança de que Deus está conosco, e se Ele mandou, nós temos que fazer, porque o Senhor é que nos ordenou e dele ninguém foge. Então aqui no livro de Jonas a gente aprendeu que Jonas foi um profeta muito inspirado. A gente vai ver também que Jonas, ele foi o único a ser comparado com o Senhor Jesus, né? Com o que o Senhor tem para cada um de nós. É que nós possamos fazer a vontade dele, porque da vontade dele ninguém foge. Jonas foi o único que foi usado como um sinal. Em Lucas, capítulo 11, no versos 29, vai dizer que o sinal do profeta Jonas, quando o Senhor estava pregando, ajuntou-se a multidão e começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Porque Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Um sinal de que ele deve se arrepender, e mais uma chance que Deus deu para cada um de nós no dia de hoje também serve, assim como Jonas. Esse sinal não foi apagado. E assim será um sinal para a vinda a vinda do Senhor Jesus. Jesus passou 3 dias morto, mas ressuscitou. Jesus também foi um sinal e é um sinal para essa geração, porque essa geração é perversa, né? E o sinal é que nunca devemos fugir do que Deus tem para nós. Nunca devemos
desviar o que Deus tem para cada um de nós. E se nós possamos ter uma chance, que nós se arrependa dos nossos maus caminhos, porque o Senhor, Ele perdoa. Mas ai de nós que não ouviu o que Deus quer, o sinal que não ter discernimento para entender o que Deus quer para cada um de nós. Muitas das vezes queremos fugir, mas do Senhor ninguém se esconde, do que Ele tem para nós, nós não podemos se esconder, porque o Senhor é o dono do céu e da terra. Ele pode nos ver até mesmo antes, mesmo informe, dentro do ventre, como Ele falou para Jeremias, dentro do ventre, ainda informe, Ele formou, Ele criou, Ele nos conhece, Ele sabe. Ele é o primeiro, único e derradeiro. Veio em forma humana, semelhante a mim e a você, em aparência humana, para certificar de que Ele é Deus. Ele não se contaminou com o pecado, Ele não pecou. Então, assim como o sinal de Jonas, assim será um sinal para cada um de nós. E naquele grande dia do juízo, como esta geração e a condenação, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é o maior do que Jonas, o nosso grande Deus. Então, se o Senhor tem algo na nossa vida que nós possamos ouvir, entender e levar para a nossa vida cotidiana, porque o Senhor Jesus é que nos salva, nos cura, que nos redime, se nós se arrepender do nosso caminho, Ele é fiel para nos perdoar e salvar a nós, a nossa família e essa geração. Então essa palavra que sirva de ânimo para cada um de nós, porque nós vivemos como um tempo de Jonas, em meio a uma geração perversa, desobediente à palavra do Senhor, desobediente aos sinais que o Senhor tem nos dado todos os dias, no meio familiar, no meio da sociedade, no meio de uma geração que não teme mais o nome do Senhor. O Senhor fala, o Senhor nos comove, nos toca, envia profeta, vem daqui, vem dali, mas a gente endurece nossos corações, endurece e não quer obedecer o que o Senhor tem para nós. Nós vamos prestar conta a Deus. O que nós estamos fazendo que agrada ao Senhor Jesus? O que nós estamos pregando para o Senhor Jesus? O que Ele nos mandou? O que nós estamos fazendo de bom para que o Senhor veja em nós ponte para muita gente? E que essa palavra fique, e os irmãos quiserem conhecer a história de Jonas completa, está no livro de Jonas, e é bênção. Fique com essa palavra, que o Senhor Jesus nos guarde e nos proteja de todo o mal, e debaixo da sua asa estaremos seguros. Fiquem com Deus e até a próxima.